Universo Diverso, com Luciana Neri. Cinefilia é a mistura da palavra cinema com filia, que é uma das palavras gregas que designa amor. Então, cinefilia significa amor pelo cinema. E cinéfilo é aquele que estuda, que vivencia, que gosta muito de cinema. Como o cinema nacional vive um momento de auge, nós vamos aproveitar para incentivar você a ir mais ao cinema, a assistir mais filmes. Vamos conversar com o Arley Dias. Ele é aluno do curso de Direito da UESB e vai falar sobre o filme Conclave, que concorreu aí ao Oscar. Conclave é um filme dirigido pelo suíço Edward Berger, e aí ele vai acompanhar um dos eventos mais secretos e antigos do mundo, que é justamente a escolha de um novo Papa. Então é um filme que se inicia ali com a morte do Papa, uma morte inesperada de um Papa. Não é um filme muito religioso, destinado ao público católico especificamente, Arley? É um filme que é interessante de ser visto não só por católicos, não só por aqueles que se interessam por questões vinculadas à Igreja Católica, mas por questões e processos históricos e humanos da nossa sociedade, que é o caso do conclave. Então, durante ali a escolha desse Papa, vai ser desvendado várias questões. A gente vai perceber várias contradições, inclusive, para ser escolhido esse Papa, a gente vai perceber ali que a Igreja é conduzida ali por líderes, por cardeais e por papas de todo o mundo, e com visões de mundo diferentes e com ideias diferentes. Então, existe também ali um racha entre conservadores, que são aqueles que querem trazer a igreja para tempos antigos, que querem trazer a igreja para um momento mais conservador, e os progressistas também, que querem trazer uma reforma para a igreja, que querem continuar trazendo mais reformas. Então, há esses embates. Não é só questão religiosa, mas também um filme sobre disputas, sobre poder. Um processo tão interessante como esse é composto por pessoas normais, com seus defeitos, com suas polêmicas, com suas próprias ambições, com suas sedes de poder. E quais foram os pontos que mais te atraíram nesse filme, Arley? É como a linguagem não verbal, ali os seus ritos, os seus processos históricos e dogmáticos, eles são importantes para aquele contexto. Então, mesmo que você perceba ali muitos diálogos, muitos processos que se formam ali, estratégicos dos seres humanos, aqueles ritos, aqueles dogmas são muito interessantes de se perceber. Então, a gente vê um filme que é pautado num processo conservador, histórico, também um processo muito carregado de ritos. Muito obrigado, Arley. Vamos conversar com Vinícius Purki e ele vai falar sobre o filme Mari, a Árvore do Sonho. Como é que você descobriu esse filme, Purki? Esse é um filme que eu assisti recentemente num festival de cinema indígena que chama Cine Curumim, festival bem importante para a produção audiovisual indígena do Brasil, a difusão dessa produção, festival que existe há mais de 10 anos e é daqui da Bahia, mas exibe filmes de todo o Brasil e do mundo também. Quem é que dirige Maria, a Árvore do Sonho, e o que é que esse filme tem de tão especial? De Mosaniel Irama Yanomami. É um filme que traz uma linguagem do cinema a partir da cosmovisão dos povos Yanomamis e como eles conseguem não borrar a linha entre realidade e sonho. É um filme que consegue, a partir de uma linguagem que não existe, que é a linguagem do sonho, não existe uma regra de como você consegue, a partir das imagens, falar sobre sonho, colocar o sonho em realidade dentro da tela do cinema. E aí é uma linguagem que tem que ter uma sensibilidade para chegar no onírico, e para os povos Yanomamis isso não tem uma definição muito dura. Os sonhos fazem parte da vida, são espíritos que caminham nessa terra, e o povo da floresta, os xamãs, eles já veem isso a partir da sua cultura de uma forma muito natural. E por que que esse filme te impressionou? Por quê? Ele consegue ampliar a linguagem de quais são as possibilidades de montagem, transições, narrativas
e completamente decolonial, né? Porque é um filme produzido por eles e eu fiquei assim impressionado, imerso totalmente no universo que por aquele instante dos 18 minutos do filme eu consegui sonhar e estar sentado na cadeira do cinema sem um esforço de imaginação, mas realmente dentro de um sonho a partir da visão do cinema Yanomami. Vamos conversar com Ian Altino, ele é estudante do curso de Cinema e Audiovisual da UESB, coordenador do projeto Cineclube Película. Bom, você não quis comentar sobre os filmes do Oscar, né, Ian? Além dessa temporada do Oscar, do filme Estou Aqui e de toda essa repercussão causada pelo prêmio ganhado pelo filme, o cinema brasileiro lançou outras boas obras tão boas quanto Ainda Estou Aqui. E a partir da lista de melhores filmes do top 10 dos melhores filmes de 2024 eleitos pela Abrancine, eu reservei 2 desses filmes para comentar. O primeiro, Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges. O longa-metragem conta a história a partir do interior da Bahia, de um menino chamado Bruno, que tem apenas 15 anos e está perdendo a sua visão de uma forma irreversível. E o longa-metragem vai lidar com todas as questões da adolescência, da incerteza, e de como ele tem que lidar com o Bruno, tem que lidar com todas as adversidades, né, da vida, todas as adversidades eminentes da cegueira, né, de tudo que isso causa na vida dele a partir dali, e também quanto ao aspecto social, o aspecto das pessoas que moram com ele, que moram em volta dele, de como todo mundo enxerga isso. E o outro filme, Altino, Sem Coração? Um longa-metragem de estreia, da Nara Nord, que também é dirigido pelo Tião, que é o longa-metragem Sem Coração, que é um longa-metragem que é ambientado na praia da Guaxuma, e é um filme de época, ali dos anos 90, e que conta a história de Tâmara. E Tâmara aproveita as suas últimas semanas, né, antes de se mudar para Brasília, para fazer faculdade. E como ponto de partida, o filme conta também a história de uma menina chamada Sem Coração, que é uma menina que Tâmara vê sendo zombada, etc., pelos colegas, mas ela fica curiosa pela menina, né? Ela se sente atraída pela menina, e o filme é a partir desse ponto, né? É um filme bastante jovial, é um filme bem caloroso, é um filme de praia, de litoral. E onde os ouvintes podem encontrar esses filmes para assistir, de preferência gratuitamente, Altino? São 2 filmes que dá para encontrar facilmente na Netflix e que representam bem nosso cinema brasileiro contemporâneo recente. Muito obrigada, Ian Altino. O entrevistado é Gabriel Max, ele é quilombola, artista, bacharel e licenciado em psicologia, graduando em cinema e audiovisual, especialista em arte na educação e mestrando em educação, além de, claro, cinéfilo. Gabriel, qual filme você assistiu em 2024 que você vai indicar para os ouvintes do Universo Diverso? O filme que eu quero falar não é um filme de 2024, é de 1995, o filme Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas. Walter Salles, totalmente no auge, vencedor do Oscar 2024, melhor filme estrangeiro. Isso significa que há 30 anos ele já fazia filme legal. E esse filme ele tem uma comunicação diretiva pelo próprio título, Terra Estrangeira. Já nos dá logo essa ideia de um corpo físico que se desloca no mundo, um corpo brasileiro que vai para fora desse lugar, vai para fora desse país em busca de qualquer coisa que seja, né? Sucesso, fama, dinheiro. E o que foi que mais te tocou nesse filme, Gabriel? Que também traz aí a Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, a atriz mais celebrada do Brasil neste momento. Existe uma comunicação paralela, eu percebo, acredito, que é não diretiva e que é profunda nesse filme, que vai para além do sujeito estar perdido no mundo geograficamente, do sujeito que está perdido dele mesmo. O Paco e a Alex, que são as personagens da Fernanda Torres e do Fernando Alves, eles se encontram e eles estão perdidos, né, de si mesmos, cada um. E nesse encontro com o outro, eles encontram a si mesmos. E por que é que você indica esse filme para os ouvintes? Que lições você tira aí desse encontro, desse casal e desse filme, de forma geral? Me leva a uma hipótese que não é minha, mas que eu concordo, e concordo muito, é que o movimento de encontrar a si mesmo, ele depende de cada um,
mas é na relação com o outro que a gente consegue encontrar a si mesmo. É na relação com o outro que eu encontro a possibilidade de encontrar comigo mesmo. Ninguém vive sozinho. Então fica a dica, Terra Estrangeira, de Walter Salles, com Fernanda Torres. E esse filme ele é um marco para o cinema, um marco para a história do nosso país. Ele surge num período muito necessário. Então, viva o cinema brasileiro. Viva o cinema brasileiro. Nós vamos falar sobre o ganhador do Oscar. Ainda Estou Aqui. Quem vai comentar é o publicitário Marcos Primo. Um brilhante filme que conta a história da família Paiva, que passa em 1970, certo? Do nada, o Rubens Paiva, né, que é pai do Marcelo Paiva, que é um grande escritor, né, é sequestrado, é tirado da família de uma forma abrupta. Daí começa o desenrolar do filme, né? A Eunice Paiva, a esposa, e os 5 filhos, começam a procurar onde foi parar o Rubens. E ela não consegue chegar a lugar nenhum. Então passa um desenrolar muito grande, uma angústia, um tempo que não termina nunca em busca disso. Uma história verídica, escrita por um dos filhos do casal Eunice e Rubens Paiva, Marcelo Paiva, e a história se passa na década de 70, não é? A família Paiva morava à beira-mar, no Rio de Janeiro, onde a casa deles era, vamos dizer, de uma certa forma, um consulado, né? Sempre estava recebendo amigos, e de repente isso é tirado deles. Vale a pena conferir, tá? É um filme do Walter Salles, ganhou o prêmio em Cannes, em Globo de Ouro, e melhor filme internacional do Oscar, certo? Com direção de Walter Salles, Fernanda Torres e Celto Mello. E o que foi que mais te fisgou nesse filme, Marcos Primo? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme foi o que Walter Salles conseguiu trabalhar muito bem, que foi a questão do tempo. O tempo era primordial para a Eunice. Ela tentava acelerar, né? Ela tentava buscar informações, ela corria e não adiantava, não conseguia diminuir o tempo para saber informações do Rubens Paiva. Então eu acho que isso é muito bem trabalhado, muito bem ritmado na montagem do filme, né? Então isso realmente me deixou, de uma certa forma, angustiado. Então foram muito brilhantes na montagem.